Corajosa! Vamos à nossa segunda live. Eu vou disparar aqui para todo mundo ver quem eu consigo disparar aqui, quem está aqui no meu. Convidar todas as minhas amigas para participarem dessa live. Você também que está entrando, compartilha com as suas amigas, convida elas, diga a elas que essa é uma live especial, com uma palavra que Deus separou do coração delas para a vida delas. E eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas. Está preparada, amiga? Está preparada para o que Deus irá fazer na sua vida, mexer nas suas estruturas e te ajudar a romper ciclos, eliminar padrões e vencer aquilo que você não está conseguindo vencer, não é? Nós sabemos que existem coisas que são difíceis para nós dentro do nosso eu, dentro da nossa identidade, dentro daquilo que fomos constituídos, principalmente quando temos marcas profundas, dores profundas, cicatrizes profundas. Isso é realmente muito difícil. Mas com o Senhor, né? Com o Senhor, nós somos mais que vencedoras. Somos mais que vencedoras. E creia nisso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te fez para viver a plenitude, para usufruir daquilo que Ele criou para você. Vamos lá, nossa segunda live. Agora nós vamos falar sobre um tema muito sensível, mas que é urgente. A voz está começo? Boa tarde. Como está a minha voz? Está tudo bem? O áudio está bom? Diga para mim. Digita aqui como está a minha voz. Oi, Joana. Com eco. Deixa eu ver aqui meu microfone. Tá com eco? Melhorou? Pronto. Tá melhor? Ótima voz, a Erika disse. Então, vamos lá. Nessa segunda live, nós vamos falar sobre a revolução sexual e o impacto disso nas famílias. Nós sabemos que houve uma grande liberdade. E essa liberdade foi boa em alguns aspectos e ruim em outras. Essa liberdade trouxe para nós uma interferência no conceito familiar. E isso, querendo ou não, afetou a você e afetou a mim. Eu sei que esse tema é sensível, eu sei que é uma opinião muito dividida. Tem gente que acha que foi bom, tem gente que acha que foi ruim, mas eu não estou aqui para avaliar se foi bom ou ruim. Eu estou aqui para conversar com você sobre os impactos que isso gerou na minha e na sua vida. Sobre os impactos que isso gerou no contexto familiar. Porque não tem como nós falarmos de rejeição sem nós entendermos o conceito de família. O conceito de família ele é muito importante quando nós vamos abordar esse assunto rejeição. É claro que a rejeição é um assunto muito amplo. Ela acontece em várias esferas, mas principalmente no seio familiar. Porque é no seio familiar que nós somos formados. Nós somos formados, moldados, instruídos, advertidos. Olha, não esquece de tocar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live com todo mundo. Todo mundo. Porque mais pessoas serão edificadas e serão alcançadas
por essa palavra, tá bem? Pode ser do seu celular, pode ser do seu celular. Pronto. E aí, essa liberdade desenfreada, ela impactou a nossa capacidade de amar e de confiar. Por quê? Porque o lugar, o núcleo que nós devemos confiar, que nós devíamos estar ali protegido, amparado, é a família. Muitas das suas dificuldades em se entregar em um relacionamento, em confiar nas pessoas, em até mesmo o conceito de amar. Porque, biblicamente, o conceito de amar, qual é? É dar. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, amor para Deus não é receber, não é ser feliz, é dar, é dar. Quanto mais você dá, mais você ama. Por que as pessoas se sentem tão bem quando fazem obras assistenciais? Justamente porque esse é um conceito que vem do céu. Amar para o céu não é receber, é dar. E é dar com tudo que você tem. Mas hoje a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque o nosso amor está corrompido. Então, os nossos relacionamentos, eles são reflexo da nossa alma. Se você tem dificuldade em se relacionar, se você tem dificuldade de amar, de entender, de exercer a empatia, de se colocar no lugar do outro, de amar, de compreender, você está ferida e presa ao passado. E aquilo que a sociedade diz que é normal, na verdade não é. Só que a sua identidade divina, porque em nós existem duas identidades. Existe a identidade corrompida, que foi deturpada pelo pecado, e existe a identidade celeste, que é o que a Bíblia fala sobre a carne e o espírito. A sua carne quer coisas da terra. Então, sua carne quer amar para si próprio, a sua carne quer coisas para o seu eu. Já o seu espírito não, o seu espírito pensa no céu. Por isso que quando, de novo, nós fazemos obras assistenciais, nosso espírito é alimentado. Quando você está alinhada com o Pai, o seu espírito é alimentado. E o seu espírito estando alimentado, você se conecta com ele. Só que a sociedade, ela vem para desalinhar tudo isso. Ela vem para corromper, ela vem com mentiras. E muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras. Nós acreditamos que nós não somos suficientes, nós acreditamos que nós não vamos dar conta. Nós acreditamos que não é possível. Na ciência, a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, quando há intimidade sexual sem compromisso ou com múltiplas pessoas, você gasta esse estoque e cria laços com pessoas que não permanecem. Isso gera uma fragmentação emocional, dificultando o perdão e a confiança em novos parceiros. Ou seja, você não foi feita para viver aquilo que a Bíblia diz que não é para viver. Você foi feita para viver o plano perfeito de Deus. E qual é esse plano? Está lá na palavra do Senhor. É dentro da família. É vivendo. Eu estou falando de coisas funcionais, tá, gente? Não estou falando de disfuncionalidade, não estou falando de marido que agride mulher, não estou falando nada disso. Eu estou falando de funcionalidade. Porque hoje em dia, o que acontece muitas vezes? As pessoas perdem o interesse, perdem o vínculo ou não sabem se relacionar. Não sabem que caminho percorrer. E é interessante porque eu moro aqui em Portugal. E aqui em Portugal as pessoas são muito mais tradicionais. E essa tradição, ela traz outro tipo de consequência. Querendo ou não, aqui existem muito mais famílias constituídas do que no Brasil.
Os pais dão muito mais assistência, são muito mais conscientes. A quantidade de pessoas que são filhos sem pais no Brasil é gigantesca. Quantas pessoas não têm o nome do pai no registro? Muitas. Por quê? Porque o conceito de amor foi deturpado. Em 1 Coríntios 6,18, diz que quem peca contra o corpo, peca contra si mesmo. A revolução sexual prometeu liberdade, mas entregou solidão. E aí nós estamos buscando relacionamento, mas estamos cada vez mais sós. Mais sós. O pecado sexual, ele cria uma dívida de culpa que impede a pessoa de se sentir digna do perdão de Deus. Quantas mulheres eu atendi que estavam nessa situação? Que cometeram aborto, que cometeram pecados sexuais e muitas vezes não se viam dignas de perdão. Mas eu quero dizer para você que Jesus pagou um sacrifício na cruz do Calvário para que você fosse livre em nome dele. Ele derramou o seu sangue, o sangue puro, o sangue de um cordeiro imaculado, para que você fosse livre e vivesse uma vida plena, independente do seu pecado. Não existe mais separação. Você pode se reconectar com o Pai, você peca, mas você tem a possibilidade de se reconectar, mas precisa passar pelo processo. Quando nós pecamos, o pecado é considerado como a morte. Quem aqui já perdeu um parente? Já perdeu uma pessoa querida? Sabe o quanto é dolorido, o quanto aquilo dói e rasga a nossa alma. E o pecado é a mesma coisa para Deus. Quando você peca, você se separa de Deus. Você não tem mais encontros com Ele, você não participa mais com Ele, você não está próxima dEle. Isso dói. Dói você e dói nele. Casais que não conseguem mais ter conexão sexual, conexão real, porque o marido e a esposa ainda estão presos emocionalmente a ex-parceiros ou traumas de abusos passados. O corpo está presente, mas a alma está dividida. Quantas pessoas eu já atendi nessa situação? Várias. Eu tenho aí 20 anos pastoreando e atendendo pessoas que foram machucadas, que foram feridas pelo pecado. Deus não está aqui para julgar aquilo que você fez. Quem julga é o homem. Deus está aqui para te perdoar. Aliás, ele já te perdoou, porque ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele já perdoou. E a palavra do Senhor diz que ele joga no mar do esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento, ele se esquece. Já pararam para pensar nisso, assim, com profundidade? Quantas vezes nós nos relacionamos com as pessoas e nesse relacionamento acontece alguma coisa e aquilo te machuca, te magoa, e você diz assim: eu perdoei, mas eu não quero mais contato. Enquanto Deus tem outra postura. Ele fala bem assim: meu filho, venha, eu te recebo novamente. E eu pego isso que você fez e jogo no mar do esquecimento. Eu não me lembro mais. Acabou, a dívida foi cancelada. Já passou. Não tem mais o que ser pago. Acabou. Encerrou. Não existe mais acusação para o que você fez. Isso é muito forte, amigas. Isso é muito forte, porque isso traz uma libertação, uma liberdade de espírito. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você entenda que você pode e vai ser livre. E eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma história do seu passado, alguma coisa que você ainda não entregou para Deus? Que você ainda está aí segurando? Ellen, eu já perdoei. Eu já perdoei. Mas não esquecer. Não esquecer. Você perdoou, mas não esqueceu. Quando nós não esquecemos e atribuímos culpa àquela pessoa
pelo que ela fez, nós geramos uma dívida emocional. E essa dívida, nós ficamos conectados, presos, o espírito ao espírito. Nós ficamos presos, ficamos segurando aquilo, aquela dívida, e aquilo massacra, aquilo corrói os nossos ossos. E é o que traz a amargura. E aí, você ainda está magoada com aquela história que aconteceu? Ainda tem mágoa aí no seu coração? Eu sei, isso te deixa exausta, cansada. Parece que você acorda e não tem brilho o dia, não tem brilho a vida, não tem mais sentido, não tem mais cor. Ou você acorda cansada, tudo traz chateação, tudo traz tristeza. Mas eu quero te dizer que através do sangue de Jesus você pode deixar tudo isso para trás e viver uma vida plena que o Senhor preparou para você. Você pode ter decidido perdoar, mas se você ainda carrega peso, você não perdoou. Por isso que eu quero te convidar para a jornada do perdão. Do dia 13 ao dia 19, nós vamos tratar essas feridas que estão aí, ó, no seu quartinho escuro, que você não conta para ninguém, que você não deixa nem Jesus entrar. Você fala assim, não, Jesus não cabe aqui. Jesus, olha, isso aqui eu não quero tocar. Isso aqui eu não quero falar. Isso aqui eu não quero mexer. Eu sei, é dolorido. Mas a gente vai ter um momento, uma interação em um grupo de mulheres. Você vai ter o suporte necessário para você transpor, para você liberar perdão e limpar essas mágoas que estão aí. Nós teremos um e-book que vai te direcionar, que vai trazer para você uma consolidação daquilo que você precisa saber para romper tudo isso. E uma mentoria individualizada. Essa jornada é um acompanhamento que Deus me deu para ajudar você, mulher, a romper, a se libertar e a viver tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Se você tiver interesse, o link está lá na bio. Depois que você fizer a sua inscrição, você terá acesso ao grupo de WhatsApp e ao conteúdo exclusivo. Eu espero você na jornada do perdão. Eu profetizo que o seu dia será abençoado, que você será agraciado de ricas bênçãos, que você terá notícias boas, que Deus abençoe a sua casa, visite a sua família. Um beijo no coração.